Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar em influencer e criador de conteúdo. Pra mim é uma coisa que tem que ser meio que desenrolado aos poucos, assim. Eu vou criando uma confiança. E por que que eu acho que eu penso assim? E eu compartilhei essa dúvida esses dias atrás no Instagram e eu troquei uma ideia com a galera sobre isso. E foi bem interessante porque muita gente respondeu e alguns pontos têm bastante coisa em comum. Algumas pessoas trouxeram outros aspectos para mim que eu não pensava ainda sobre. Mas enfim, foi interessante ter essa percepção. Obviamente, né? Percepção de quem respondeu, porque muita gente não respondeu, então isso não necessariamente é a média de fato. Mas nas pessoas que responderam, teve uma média de algumas coisas que, enfim, contaram mais. Já comecei a me perder no vídeo. E aí, agora, essa semana eu tava lendo um report que saiu de um lugar que faz algumas pesquisas relacionadas à influência. E eles levantaram que, na verdade, a grande maioria das pessoas não confia ou confia parcialmente, mas que confia totalmente é uma parcela bem pequena, assim, das pessoas. Mas meu ponto é que eu acho que esse aumento de consumo de conteúdo e essa sensação de estar por dentro da vida desses influenciadores dá essa afeição pra gente e essa impressão de que a gente sabe, conhece a pessoa. É muito doido pensar que é uma coisa meio similar ao que aconteceu um tempo atrás, quando começou a rolar muito o lance das fake news, que era: putz, mas foi minha vizinha que compartilhou comigo. Eu conheço ela. É óbvio que isso aqui é verdade. E daí era, sei lá, ó, tomar vacina vai te transformar no jacaré, saca? Então faz sentido esse ponto. É tipo, por a gente tá ali vendo a pessoa todos os dias, começa a criar essa confiança, assim, não, eu conheço o cara, é óbvio que ele jamais compartilharia algo que é uma pirâmide financeira, tipo... Voltando às respostas, tiveram muitas coisas diferentes. Uma das coisas que a galera respondeu foi de que é não ter uma certa exclusividade. Hoje o produto X é o melhor que existe, amanhã o produto Y, que é do mesmo segmento do produto X, é o melhor do mundo. Então, assim, esse novo produto é melhor que o anterior ou continuo considerando o que tu falou do produto anterior, sabe? Link para retorno financeiro rápido. É produto ruim que eles nunca usaram ou não usam ou jamais vão usar. É sorteio de iPhone. É dinheiro de vaquinha que é desviado e nunca é doado. Umas dietas sem pé nem cabeça, ou essa glamorização de diversos tipos de cirurgia, gominha para crescer cabelo e reduzir medida, ou sempre ser uma vitrine de marca. Tipo, a pessoa começou criando conteúdo e ela começa a fazer muita publi para de criar conteúdo. Então é quase como se ela se perdesse e dela só, a partir de um certo momento, ela só trabalha, só faz publi e não cria mais conteúdo que fez ela chegar onde ela tá hoje, sabe? É gente defendendo com unhas e dentes de que esse suplemento vai fazer a diferença na tua vida, que não tem nada a ver com a bomba que o cara tá metendo já há um ano pra dentro do corpo, que isso de fato mudou o corpo dele, sabe? Ou, sei lá, é curso fajuto que não funciona. E curso é muito complicado, velho, porque eu já fiz muito curso na internet, curso online, que são cursos realmente bons, que eles agregaram, mas eu sei que isso é uma parte muito pequena, que a maioria dos cursos prometem muita coisa e não entregam. E aí foi teu investimento, porque para tu pedir reembolso são 7 dias, tu não vai conseguir fazer o curso inteiro em 7 dias, tu perdeu teu dinheiro, tu foi enganado e aquela promessa não foi cumprida. Então eu acho que, no fim mesmo, todas as coisas que eu mencionei aqui, que foram respostas que me deram, tem a ver diretamente com a sinceridade. Eu acho que a confiança passa completamente por sinceridade. É isso. Ponto, assim. Isso que mais pega a galera hoje em dia. E para além desses exemplos todos, eu já trabalhei com influenciadores e de fato eu já vi muita coisa chata acontecendo de o influenciador tá gravando com um produto, cara, parou de gravar e depois disso é só cara feia, entendeu? Tipo, claramente o cara que tá fazendo uma propaganda aquilo ali jamais vai usar aquele produto, ele odeia aquele produto, mas tá pagando, né? E obviamente aqui eu tô falando de influenciadores grandes, não é quem tá fazendo esse tipo de coisa. Não que fazer esse tipo de coisa também seja eticamente ou moralmente, enfim, não sei qual a palavra certa pra isso,
isso seja correto. Mas, quando é um influenciador maior, tipo, ele não precisa mais de dinheiro, sabe? Tipo, ele realmente precisa fazer propaganda de um produto que ele jamais vai usar, sabe? Não faz sentido. Quando o cara é menor, eu até entendo um pouco mais. Porque, enfim, tu é pequeno, talvez tu não ganhe tanto dinheiro assim, então tu ter uma oportunidade de fazer um dinheiro, recomendar um produto que talvez tu não usaria, tá, pra mim ainda assim não faz sentido, mas enfim, acho que deu pra ficar um pouco mais claro o meu ponto, né? É não ter um norte moral ou ético, novamente vai terminar esse vídeo, eu não vou saber qual vai ser a palavra certa pra usar, mas deu pra entender também. O norte é lucro, é Pix pingando na conta e só isso importa. E, porra, que um Pix pingando na conta sim pode mudar um pouco a percepção que a gente tem, né, das coisas. Não, tô falando por mim, obviamente, não, tô trazendo aqui um exemplo hipotético. E aí entra a questão ética e moral, novamente. E aí entra a principal resposta de todas as que eu recebi. Cassino, Bet e Tigrinho. Essa foi a resposta que, sei lá, 85, 90% das pessoas responderam que isso era o que ia fazer eles perderem a confiança no criador de conteúdo, no influenciador. E aqui um primeiro parênteses. Há um tempo atrás eu recebi uma proposta de uma bet, não era nem no cassino, não era de Tigrinho, era uma bet mesmo, uma dessas grandes. E a proposta tinha a ver com criar conteúdos para eles durante um ano, acho que era o contrato, se não me engano. Era para fazer, sei lá, era bem pouca coisa, na verdade, por mês. Eu ia ter que 1 ou 2 vezes por mês nesse lugar para gravar pros caras. E eu ia ter um salário fixo mensal, assim, gordacho. Acho que eu nunca tive um salário desse tamanho na minha vida inteira. Então, assim, eu ia ficar bem, muito bem, por um ano, assim. E na época, eu lembro que eu recusei porque eu não me sentia confortável com isso. Não vai fechar os parênteses, na real. Vou abrir o primeiro ponto do porquê eu recusei fazer isso. O primeiro ponto que envolve eu ter recusado é que, pelo que envolve essa epidemia de apostas e Tigrinho, porque eu acho que essa bet deve ter Tigrinho dentro do site deles, enfim, não lembro. Mas é um problema de saúde pública, saca? Putz, já tem aquela matéria da Piauí que saiu aprofundando sobre isso. Inclusive, recomendo muito dar essa catada nessa matéria pra ler. Acho que deve ter um vídeo disso também. Vai muito a fundo, assim, histórias de muitas pessoas que eram uma galera normal, entendeu? Na real, ela aborda desde pessoas que são pessoas pobres, de baixa renda, mas também pessoas que eram bem sucedidas na vida, assim, tinham grana, que essa galera perdeu tudo, saca? De fato é uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente. Então esse foi o primeiro motivo por eu ter recusado. Lembrei de uma coisa, é um adendo importante. Eu já apostei por um tempo. Eu nunca cheguei a ficar num nível... Eu sei que isso parece muito uma coisa que alguém que aposta falaria, mas eu lembro que eu fiz um depósito só, que deve ter sido, sei lá, R$100, se não me engano. E eu só apostava em futebol, e era meio que uma brincadeira, assim, porque a minha pira era algum dia conseguir ganhar uma aposta em que eu faria... Eu lembro que eu só gostava de criar umas odds impossíveis, com, sei lá, 20 combinações de resultados, e eu apostava R$3, e o meu retorno poderia ser, sei lá, R$150, R$200. Eu lembro que era coisas impossíveis, sabe? Tipo, enfim, era uma brincadeira, saca? Nunca chegou ao ponto de virar um descontrole financeiro, ter que, sei lá, vender minha geladeira, meu gato pra fazer um pix e continuar apostando, saca? Tipo, sempre foi muito uma brincadeira, de fato. E eu tenho certeza que eu mais ganhei do que perdi, e isso também é algo que só uma pessoa que aposta diria. Mas é que, de fato, assim, eu lembro de ter feito esse depósito Foram 2 depósitos de R$50, na verdade. E eu lembro que teve uma vez que eu fiz alguma dessas odds malucas e eu ganhei, tipo, uns R$700. E aí eu lembro que era, sei lá, isso foi num dia 3 ou 4 do mês. E o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu vou conseguir pagar o meu condomínio com a aposta. E daí eu saquei o dinheiro e realmente eu paguei o meu condomínio daquele mês com o dinheiro da aposta, assim, porque eu pensei, tipo, eu não vou deixar essa grana aqui começar a apostar mais, sabe? Eu não sei se eu tô querendo dar uma de consciente aqui, mas enfim, eu precisava contar essa história. O segundo ponto que me fez recusar é entender que essa questão da confiança da galera que acompanha a gente
pra mim é o mais importante, saca? E foi muito curioso porque eu já tinha, esse já era meu segundo motivo da época pra ter recusado, e as respostas da galera nessa pergunta que eu fiz nessa semana foram muito de encontro com isso, sabe? De fato é uma coisa que faz as pessoas perderem a confiança, entende? Porque pra além delas me falarem isso, se eu visse alguém que eu acompanho fazendo isso, talvez eu ia ficar meio chateado e ia perder a confiança, sabe? Eu imagino pra mim que pra quem é gigante, meio que quem é gigante perde esse filtro, entre aspas, entende? Porque tu é só mais um ali. Então se eu e os meus amigos e mais, sei lá, 50% das pessoas que seguem esse cara perderem a confiança nele, e os restantes dos outros 50 continuarem, ainda assim é muita gente, sabe? Pensa uma pessoa que tem, sei lá, 10 milhões de pessoas. Se 5 milhões de pessoas derem um follow nessa pessoa, ainda vão restar 5 milhões de pessoas que confiam nele e que talvez entrem nesse link pra plataforma nova do Tigrinho ou que apostem nas odds. Então, meio que, sei lá, quando tem muitas pessoas ainda que vão seguir te acompanhando, eu acho que a galera meio que mete um foda-se assim, saca? Sei lá, no fim ainda vai cair um pix gigantesco na tua conta, saca? Tipo, foda-se, metade dessa galera foi embora, entende? Só que eu acho que isso faz sentido pra quem é muito grande. Pra quem é menor, eu acho que não tem muito espaço pra isso, saca? Eu acho que pra quem é menor, a gente leva mais em consideração as pessoas como enquanto pessoas e não como só mais um número ali, sabe? Porque é menos gente, então eu acho que tem uma coisa... Eu vejo assim, não necessariamente todas as pessoas pensam da mesma forma, mas é o meu público ali, sabe? Tipo, é a minha galera. Não... Se eu sei que é algo que vai fazer mal, por que eu vou recomendar isso pra eles, sabe? Mas aí vem o grande ponto ético-moral, ou seja lá qual é a palavra correta pra se usar, que é: por que você condena ou critica ou julga o criador de conteúdo ou influencer que faz tigrinho? Vamos falar só das bets, que faz bet, mas por que você não deixou de torcer pro seu time do coração? Por que você julgaria alguém que tá precisando talvez muito dessa grana, que essa grana pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa para ela alcançar um padrão de vida mais confortável e melhor, mas tu continua indo nos jogos do teu time torcendo enlouquecidamente? Porque assim, esses dias eu vi um gráfico, mas eu não tenho certeza da informação, mas assim, eu acho que não existe nenhum time da Série A do Brasileirão que não tem um patrocínio de bet hoje. Eu não vi ninguém cancelando o seu time do coração, não vi ninguém deixando de ir no estádio ou parando de torcer, ou vou cancelar o pay-per-view. Não, chega, pra mim chega, eu vou parar de torcer pro meu time porque tem uma bet patrocinando ele. Talvez essa comparação eu tenha forçado um pouco, porque é meio complicado, sei lá, eu me comparar com o Grêmio, que é o meu time do coração. Então, talvez eu tenha me passado um pouco nessa comparação. Mas entende o cerne, o coração, o ponto central da discussão é assim: o meu time... Não, meu time ok, meu time precisa de dinheiro. Tá, mas e aquela outra pessoa ali, tá ligado? Meio que então se aplica a mesma linha de raciocínio. E aqui eu acho que a gente chega a um ponto óbvio, mas que por algum motivo talvez tenha deixado de ser óbvio, mas é que cada vez mais faz sentido a gente só tá acompanhando, seguindo, consumindo principalmente coisas de gente que de alguma forma tá alinhado com o que a gente acha e pensa sobre. Claro que é muito difícil também, né? Porque talvez alguns pontos que tu pode discordar dessa pessoa que tu acompanha, que tu discorda dela abissalmente, assim, em níveis estratosféricos, talvez tu nunca vai saber disso porque ela não vai compartilhar sobre isso, né? Mas eu sempre acho que a forma que as pessoas tratam dinheiro e tratam como se faz o dinheiro e como tu conquista aquele dinheiro, eu acho que é sempre um bom parâmetro, assim. Tem uma frase que eu acho que fala alguma coisa sobre isso, que é: pra tu conhecer alguém de verdade, tu tem que dar poder pra essa pessoa. E eu acho que nesse caso o fazer dinheiro também se aplica, além de poder e dinheiro, pra tu conhecer uma pessoa de verdade. Eu acho que, sei lá, faz sentido isso na minha cabeça, pelo menos.
pensando agora. E para além de tudo que eu falei de consumir, visualizar e, enfim, compartilhar, o engajamento para esse tipo de coisa que para mim não faz sentido, eu não compactuo com aquilo. Eu acho que a galera esquece, porque daí eu vejo muita coisa, muito, sei lá, alguém vai comentar num post de alguém que, sei lá, fez uma publicidade pra uma bet, por exemplo, e o cara vai lá, e o cara vai lá xingar essa pessoa nos comentários, e assim, gente, é que tem um ponto que parece que a gente às vezes deixa passar, que é o algoritmo, ele não faz o discernimento do que é um comentário positivo ou um comentário negativo. Então, tu comentar, ele sempre vai considerar aquilo como tu tá dando engajamento, tá impulsionando aquilo por tá xingando. Então, nem o xingar é uma coisa que faz muito sentido. Eu acho que passou por alguma coisa que tu não concorda, ignora, entende? Dá um follow, ou bota pra restringir, ou bloqueia, ou bota pra não mais ver aquele tipo de coisa na tua timeline, sabe? Eu acho que aí entra uma outra coisa que uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, que parece que a única coisa que sobrou para as pessoas hoje em dia é elas manifestarem as opiniões delas. E eu acho que a gente podia ter cada vez menos opiniões, ou que a gente tem opiniões, mas que a gente não compartilhe elas necessariamente em comentários, principalmente de redes sociais, saca? Tipo, deixa passar, entende? Mas é isso, parece que virou uma coisa, assim, a única coisa que restou para a humanidade eu preciso tecer um comentário sobre isso, eu preciso dar a minha opinião. E quanto mais gente dá opinião, mais gente tá ganhando engajamento com isso. Sei que pode parecer meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, já diriam os mestres. Enfim, hoje em dia parece que o malandro e o otário, eles nem precisam sair de casa. O malandro tá fazendo stories em casa, fingindo uma série de coisas, fingindo uma vida. E o otário também tá na casa dele, mas tá clicando no link que o malandro postou, saca? Enfim, eu acho que esse é um vídeo que não vai ter nenhuma conclusão, porque naquela parte ali dos times e do criador, eu meio que não consigo julgar quem faz bet. Tigrinho eu acho bem problemático, cassino também. Eu acho que inclusive tinham que abrir os cassinos de novo, os presenciais, tá ligado? Pra essa velharada toda tá em cassino de verdade, não no celular, sabe? Eu continuo consumindo alguns criadores que... Eu conheço vários criadores que são conhecidos, amigos, enfim, que fazem bet. E é muito uma coisa comum entre a galera do esporte, principalmente, né? Eu não deixo, eu acho, de consumir eles. Eu não acho... Não é que eu acho que eu não paro de consumir eles. Mas é uma coisa que eu jamais faria pra mim. Pra mim, eu acho que esse é o ponto geral, assim. Eu não faria, mas quem faz, não julgo. Depois desse monte de coisa, eu não sei se eu cheguei numa conclusão ou não, por fim desse vídeo. Mas o espaço aqui... A intenção é realmente, na maior parte das vezes, não chegar em conclusão nenhuma mesmo. E só botar pra fora pensamentos que ficam rondando minha cabeça. E que eu acho que talvez... mais pessoas possam de alguma forma se conectar com eles. Eu espero, senão eu vou estar aqui no monólogo. Na verdade, eu já tô no monólogo, né? Tô apenas sendo franco mesmo aqui com vocês. Mas vai ser legal, eu espero que você deixe o seu comentário aí na caixa de comentários, dizendo o que você acha, se você continua seguindo, acompanhando produtores de conteúdo que fazem isso, ou você acompanha, mas perde a confiança, porque essa é uma opção, eu acho. A ideia por aqui é realmente desenrolar algumas conversas e começar a criar uma comunidade mesmo. Eu tenho visto cada vez mais a necessidade de criar essa coisa que eu falei, de acolher essas pessoas mesmo que acompanham o trabalho. Eu acho isso legal. Eu sempre quis ter minha própria seita, meu culto. Não tô brincando, mas eu acho legal poder ter esse ambiente assim, porque hoje em dia tem... Hoje em dia não, já faz algum tempo que as coisas estão bem polarizadas e eu acho que a gente tá passando mais tempo gritando na internet do que de fato conversando. E eu odeio gritar, e eu odeio gritaria, mas eu gosto bastante de conversar e principalmente de escutar. Talvez seja uma das coisas que eu mais faço, inclusive, é mais escuto do que falo, com certeza, mesmo que eu esteja aqui falando esse tempo inteiro. Então já aproveita.
E segue aí pra ficar por dentro das próximas conversas. Deixa seu comentário, dá um likezinho, aquela coisa. Até a próxima.